Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós chegamos ao nosso 14º capítulo deste livro, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Esse capítulo é um capítulo bem interessante, se chama Psicofonia Inconsciente. E a Sueli, que é uma pesquisadora que traz muitas informações em cada capítulo, ela vem citar nesse capítulo, como nos capítulos anteriores, o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E é interessante que esse livro da Sueli, para quem não tem, seria interessante comprar, que no final ele tem todas as notas, referências de todas as citações que ela faz no livro. Então, ela, como uma grande pesquisadora, ela nos dá essas informações que a gente pode consultar nas obras, tudo o que ela pesquisou para escrever este livro aqui. Então, é muito interessante. E ela faz referência nesse capítulo ao livro Nos Domínios da Mediunidade, em um capítulo que se chama Psicofonia Sonambúlica. E ela é o mesmo grupo mediúnico que a gente já vinha conversando nos outros capítulos, onde o dirigente era o Raul Silva, dirigente físico, né, do grupo, e o mentor espiritual era o Clementino. Então, nesse momento desse capítulo que ela cita, então nós vamos falar sobre a médium Celina. No capítulo anterior, nós falamos sobre a médium Eugênia, que ela tinha mediunidade de psicofonia consciente. E aí, nesse capítulo deste livro, a Sueli vai falar para nós que o André então cita como essa psicofonia sonambúlica. E aí ela faz toda uma digressão sobre a questão do sonambulismo. Que o sonambulismo em si, ele tem algumas variações, como o sonâmbulo médium. Ela traz a citação do livro dos médiuns, no item 15, no capítulo 15, item 172. O livro dos médiuns, ele coloca o seguinte: sonâmbulo e sonâmbulo médium, para termos uma resposta, ou temos atenção para a abordagem de Kardec. O codificador explica que o sonâmbulo age sobre a influência de seu próprio espírito. Não tem o contato com outro espírito. É a sua alma que nos momentos de emancipação, de libertação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O que ele externa tira de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Então é interessante que, quando ela fala dessa questão do sonambulismo, ela até cita uma questão do Livro dos Espíritos, da Revista Espírita, onde é bem interessante que havia um menino de 14, 15 anos que ele dava receitas médicas para as pessoas. Então, ele olhava a doença, ele via a doença e dava receitas médicas. E num determinado momento, quando é perguntado uma outra pessoa, esse menino, em estado sonambúlico, ele responde que ele não poderia dar uma receita porque o seu anjo não estava do seu lado. Então ela esclarece que nessa situação, esse jovem, ele está em estado sonambúlico, ele tinha um contato com um espírito que lhe ditava as receitas médicas, né? As receitas médicas. Não havendo médico, ele ficava em estado sonambúlico, mas ele não tinha como prescrever as receitas. Então, nesse caso, ele era um sonâmbulo médium. E aí, nesse capítulo, ela vai fazer uma bela colocação dessas questões, mas o que vale para nós, que eu acho que para o nosso entendimento, é a diferença entre as duas médiums, a Celina e a Eugênia. A Celina, no momento dessa comunicação,
o Aulus, juntamente com o Hilário, o André Luiz, porque a citação nos domínios da mediunidade, eles observam a diferença que houve no momento da comunicação, porque diferente da Eugênia, a Celina tinha ficado afastada do corpo, e até eles estranham, porque esse espírito, que ele era um espírito que vinha lá do século XVII, possuía muitos escravos, ele então vinha com aquela carga, com aqueles fluidos deletérios, escurecidos, toda aquela vibração, aquela fluidificação própria de um espírito ainda com tendências pérfidas, porque ele era muito agressivo. Ele tinha os escravos e, além, né, de ter os escravos, ele os tratava de forma terrível. Ele era conhecido pela forma maléfica com que ele dava as sentenças, as penas, sem o mínimo pudor, sem o mínimo cuidado com esses seres que eram seus escravos. Então imaginam a carga que esse espírito trazia. Então, no momento da comunicação, desse trabalho mediúnico, onde eles estão observando, eles percebem que ela tinha aquela vibração, aqueles fluidos prateados, que envolviam de muita luz, e ela emitia essa amorosidade. E então até o André fala, nossa, mas não é complicado ela dar oportunidade a esse espírito tão maléfico? E aí o Aulus explica para o André que ela, com a sua luz, era como se fosse uma mãezinha, e na medida que ele emitia aqueles fluidos densos, né, aquelas vibrações pesadas, ela, com a sua luz, ela ia retirando, ela ia fazendo essa limpeza. Então, a comunicação e o trabalho dela e a sua autoridade moral e toda a vivência que ela tinha, então davam para ela essa autoridade, essa postura de amorosidade, de poder receber aquele espírito, e ela não receber no seu aparelho mediúnico todas aquelas fluidificações deletérias, porque ela os repelia com as suas fluidificações individuais. Então é bem interessante essa questão que nos chama a atenção, e a forma diferente. E aí eles colocam, aqui ela traz toda o desenvolvimento da reunião mediúnica, que eu coloco vocês para ler, ou também que leiam o livro Nos Domínios da Mediunidade, que é muito bacana para quem está aprendendo, está estudando ou está na lida da mediunidade. É muito importante que tenha esse conhecimento. E aí no livro aqui ela fala da diferença, que eu acho que para nós o que é muito interessante, o André pergunta, né, o que acontece? O processo de comunicação entre Celina e Eugênia apresentava nítidas diferenças. E aí, então, eles colocam o seguinte: Celina é sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade da ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. Não havia aquela ligação. Vejam que interessante. A espontaneidade dela é tamanha na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Vejam que interessante. Atraiu-o a si, exercendo um sacrifício voluntário que lhe é doce ao coração fraterno. E José Maria, o espírito, né, que vinha para ser acolhido, né, que estava perturbado em processos trevosos, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pode resistir. Olha a força do amor. Permanece assim agressivo tanto quanto é, mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina as que se lhe situam à retaguarda nos domínios do espírito. Vejam, meus irmãos, a importância
dessa vivência, de tudo isso que a Sueli nos diz, porque nós somos médiums, somos não só no momento do trabalho, não só no momento que a gente está na casa espírita, em todos os momentos. Então nós vamos cultivar isso que a médium Celina tem na medida da nossa vivência em todos os lugares onde nós estivermos. Então isso é bem bacana, e ele fala assim, basicamente o que difere o médium consciente daquele que é inconsciente, no caso a Eugênia era um médium consciente, é o nível, digamos assim, do estado de transe próprio de cada um. Genericamente, define-se o transe como um estado alterado da consciência. O transe pode ser superficial ou produto, dependendo do gênero da mediunidade. No transe mediúnico superficial, o médium não perde a consciência e sabe o que lhe está ocorrendo. No transe profundo, também chamado sonambúlico, no caso da médium Celina, o médium fica inconsciente e, ao terminar a mensagem do espírito comunicante, não se recorda do seu conteúdo e do que lhe ocorreu. Compreende-se que existem muitas gradações desses dois tipos de transe. E vocês podem perceber quantas gradações são possíveis, porque vocês viram que tanto o sonambulismo ele pode ser um sonâmbulo médium ou um médium sonâmbulo, que são diferentes as definições. Então, só para a gente ter uma noção, né, desse conteúdo desse capítulo. Quanto à mediunidade de Eugênia, por ser médium consciente, o transe é superficial, possibilitando-lhe o desdobramento mais próximo ao corpo físico. E aí ele coloca o seguinte: o sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, ele esclarece a Hilário, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na comunicação espiritual do bem. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais, olha só a importância de todo esse trabalho que a Sueli vem nos esclarecendo. Suficientes à própria defesa, pode levar à possessão, sempre nociva. E no próximo capítulo nós vamos falar sobre a possessão. Fiquem atentos, assinem o nosso canal, leiam o livro e que Deus os abençoe.